E outro assunto que está dando muito o que falar, né, para variar um pouco, é a arbitragem. E aí a CBF, indo de encontro a quase todo mundo que comenta futebol, inclusive eu achei um absurdo a não expulsão do Gustavo Gomes, assim como teve uma entrada ontem na Série B, tá? Que eu vi o jogador do Amazonas mostrando a perna dele também, toda machucada e não teve a expulsão. Lances assim, com a trava da chuteira na canela, para mim não tem discussão. O Wanderson, eu não sei se foi pela entrada, mas ele não joga mais nessa temporada, gente. E foi depois da entrada do Gustavo Gomes. Foi muscular, mas será que tem a ver com impacto? Será que não tem? Porque o jogador do Cruzeiro, que sofreu a entrada do Gustavo Gomes, não joga mais nessa temporada. E aí, o Gustavo Gomes não é expulso. O tal do Klein vai no VAR, vê a perna do cara quase na virilha do outro. Não é nem dizer foi um pouco alta, foi muito alta. Foi muito alta a entrada. A gente até ontem, né, o Mauro Betti chegou a me questionar. Não é tão escandaloso porque o Gustavo Gomes tocou na bola antes. E eu discordei. Ele concordou, tá, que deveria ter sido expulso. Mas ele disse que é interpretativo. Para mim, não é interpretativo um jogador com a sola da chuteira, com força desproporcional, porque ele nem tenta tirar o pé, botar a sola da chuteira na canela do adversário. Para mim, isso não tem interpretação. Para mim, isso é expulsão e deveria ter sido expulso. Agora, a CBF, de novo, ela aparece e aí diz que o árbitro estava certo, que foi um lance interpretativo. Para mim, fica ainda pior. Para mim, fica ainda mais escandaloso. Agora, CBF se pronuncia e não vê erro em Palmeiras e Cruzeiro. Mauro César Pereira concorda com a CBF, concorda com o Mauro Betti, que disse que é interpretativo, mas que ele expulsaria, ou concorda comigo que eu achei bizarro não ter sido expulso o Gustavo Gomes aos 15 minutos de jogo, falando, claro, desse pronunciamento aí da entidade que comanda o Campeonato Brasileiro. Eu não ouvi o comentário do Mauro, mas pelo jeito ele conseguiu criar um novo... Ele reinventou o muro, né? Porque ele fala que é interpretativo, mas expulsaria, quer dizer, ficou mais do muro do que nunca. Claro que é para expulsar. O Porcari já explicou isso, inclusive. O fato de tocar na bola não significa que, por isso, o jogador não deva ser punido. Ele foi imprudente, ele foi violento e tinha que ter sido expulso como o Andrés Pereira contra o São Paulo. Ponto. É isso. É isso. Mas o que acontece? O Palmeiras reclama tanto, que cria essa divisão, sabe? E tem uma tropa também na mídia que defende arduamente o Palmeiras. Tem uma tropa que, inclusive, em alguns momentos, chega a misturar o assunto dos garotos do Ninho com questões de arbitragem, o que é uma coisa abjeta, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A absorção dos 7 lá, que eram 7, né, que foram absolvidos. E isso nem tem a ver mais com o Flamengo, com o futebol, é uma coisa da justiça, ou da falta de, né? Enfim, é óbvio que tinha que ser expulso, isso é evidente. E o Fabrício Bruno nem falta fez, e foi expulso. Nem falta fez. E o gol, a bola está controlada, está claro que a bola tem o ângulo invertido, a bola está na mão do Cássio, ele está com a mão sobre a bola. Outra que o Porcari explicou, ele não precisa ter a bola agarrado à bola. Se ele está com a mão sobre a bola, está no chão, o jogador não pode chutá-lo e o Souza chutou. Simples assim. O Cruzeiro foi prejudicado. Foi o que aconteceu. Agora, Mauro, quando a CBF aparece e diz que não vê erro, é muito grave, né? Porque a CBF ela começa a cobertar erros de arbitragem para não ter que punir árbitro. E está muito evidente para todo mundo que teve o erro. Porque passa a impressão de que a CBF ela só vai assumir algum erro quando for o escândalo dos escândalos. E isso é errado. Eu acho que quando a CBF ela chancela o erro, ela só mostra que, no caso a comissão de arbitragem da CBF, que ela não é formada pelas pessoas mais indicadas para tocar arbitragem no Brasil. A visão delas de futebol ela é deturpada do que é o futebol do mundo inteiro e essas pessoas não são as mais indicadas. O Edinaldo deixou essa equipe por lá, o Saúde assumiu, ainda não mudou e, sinceramente, eu espero que o atual presidente da CBF, pelo menos para o ano que vem, já que o ano está na reta final, né, que ele repense isso. E que traga alguém de fora para remodelar a arbitragem brasileira, para adaptar
aquilo que acontece pelo mundo, sabe? Pelo mundo. Ou seja, tentar se aproximar do que é o jogo de futebol pelo mundo, e não essa coisa que estão tentando colocar no Brasil. Com absurdos. Ora tolerantes, eles são tolerantes com uma jogada violenta e não tem cartão. Árbitros pipocam em certas situações, né? E em outras ocasiões, o que ocorre? Eles marcam 500 faltas. Então são extremos, e sempre errando, ou quase sempre errando, né? Muitas vezes errando, e prejudicando o futebol. E uma coisa que eu já falei, repito, eles são profissionais. Se você recebe dinheiro para fazer um trabalho, você é profissional. Não tem as melhores condições de trabalho? Concordo, porque não tem uma renda, os árbitros, né? Uma renda mínima garantida, ou seja, se o cara não é formal, não entrar na escala, ele não recebe nada, ele precisa viver. E para ele ser um bom árbitro, ele tem que ter uma dedicação exclusiva. O correto seria a CBF e as federações terem seus quadros de árbitros com salário, uma base, você ganha tanto, e você ganha adicional por jogo. Ou seja, o cara sabe que se ele não fizer jogo nenhum, aquela grana ali é certa. Ele não vai passar fome. E se ele for bem, ele vai ganhar mais. Como acontece, por exemplo, com qualquer funcionário comissionado. O cara tem um fixo e mais uma comissão por desempenho, por venda, seja lá o que for. Né? Seria um modelo, seria uma possibilidade razoável, ou um salário fixo, aí não sei. Aí eles teriam que discutir a melhor maneira de remunerá-los. Então isso, de fato, mas eles recebem. Se eles recebem, são profissionais. Correto? Vamos imaginar o seguinte, eu trabalho num escritório, e aí eu pego o Uber, né, um carro de aplicativo, lá o 99 Uber, para ganhar uma grana extra, à noite, fim de semana, feriado. No momento que eu estou recebendo para dirigir o carro como Uber, eu sou profissional, eu tenho que me portar como tal. Eu estou ganhando dinheiro para fazer esse trabalho. Ah, mas você não faz só isso. Não, eu faço as duas coisas aqui, que é o complemento de renda, não importa. Se o cara tem uma profissão e ele vai apitar um jogo de futebol, no momento que ele vai apitar e recebe, ele é profissional, gente. Então tem que ser cobrado como tal. Agora, que tem que melhorar as condições para ele, tem que melhorar também, para que ele possa trabalhar melhor. Mas esses erros que acontecem não são derivados, esse é um ponto importante, não são derivados do fato de eles não estarem bem preparados fisicamente, ou terem que ter um outro emprego, ou não terem uma segurança de um salário assegurado ao final do mês, porque ganham cachê por participação. Não, os erros acontecem por uma visão equivocada de futebol e muitas vezes pela adaptação a esse caos que é a arbitragem brasileira e essa mentalidade que comanda a arbitragem de futebol no Brasil. Porque árbitros que fazem coisas inacreditáveis no Brasil, cometem erros bizarros, interpretações inexplicáveis, muitas vezes apitando jogos internacionais, conseguem até destaque. Ou seja, no fundo, parece que eles sabem como fazer, mas não sei se ficam inibidos ou são consumidos pela onda da má arbitragem no Brasil, do mau entendimento do jogo, né, que impera no comando da arbitragem brasileira, e aí tem essa arbitragem distorcida em relação ao que é o futebol do mundo inteiro, com faltas em excesso, com essas interpretações equivocadas e com árbitros pipocando. Quando, no caso específico, o VAR chamou e falou, cara, você não viu aqui? Olha aqui, houve a jogada violenta. Vou dar um amarelo. Muro também, né? Ficou no muro. O muro tá na moda. Eu concordo muito com o Mauro, tá? Nesse aspecto de profissionalizar árbitros. Porque eu sempre chamo ainda mais atenção, Mauro, que não é que ele recebe para trabalhar, não. Ele recebe muito bem para trabalhar. O árbitro FIFA, que muitos desses que tentam acobertar, que fazem um trabalho vagabundo, a grande maioria é árbitro FIFA. Um árbitro FIFA, hoje, eu já fiz esse levantamento, eles ganham cerca de R$7 mil por jogo, além dos R$800 que eles ganham para refeição, almoço e transporte. Ainda ganham milhagem, hein? Ainda ganham milhagem para viajar nas férias. Meu amigo, R$57 mil, mais ou menos, é o que ganha um árbitro FIFA por mês. Se você for colocar ali 2 jogos por semana, mais ou menos isso. Vocês querem me dizer que isso não é ser profissional? É óbvio que isso é ser um profissional. É óbvio que esse cara ganhando mais de R$50 mil por mês, ele pode pagar tudo o que ele precisar para ser um profissional. Ele pode pagar preparador físico, ele pode pagar personal trainer, ele pode pagar nutricionista, ele pode pagar psicólogo, ele pode pagar tudo recebendo mais de R$50 mil por mês. Então, eu concordo muito com o Mauro. Esses caras são profissionais. Ah, não, tô falando de um árbitro que tá apitando a Série D. Ah, um árbitro que tá apitando a várzea. Aí sim. Aí sim esse cara pode, para mim, não ser considerado aí profissional, porque o cara ganha ali o mínimo
e que não dá para ele sustentar uma estrutura para ele ser um árbitro profissional. Agora, ficar cobertando essas arbitragens fajutas da Série A, falando que não é profissional, aí também não dá para entender. Agora, dizer que acertou a arbitragem é até palhaçada com o torcedor, né, Bruno? E palhaçada com o Cruzeiro. Eu acho que era para expulsão. Como eu falei, eu não achei tão escandaloso, mas acho que é para expulsão. Eu falei que o meu jogo teria 5 faltas, vamos embora, e quanto menos o árbitro interferir, melhor. Eu achei que o Wilton apitou bem Flamengo e Palmeiras, por isso, e acho que o erro mais grave foi Ramon Abate-Abel, São Paulo e Palmeiras. Mas aí falando de estratégia da CBF, eles não vão mais assumir erro nenhum, a não ser que seja algo assim muito escandaloso, porque eles estão sob pressão. Os clubes também não fazem a mínima questão de ajudar em nada, eles vão pressionar, e vão pressionar assim, se o lance for do meu lado, eu vou falar. Se o lance igualzinho for do outro lado, eu não vou falar. Então, meio que eu acho que a CBF, ela lavou as mãos. Vocês se virem, vocês vão reclamar de qualquer coisa, eu não vou afastar mais ninguém. Vocês se matem aí, é problema de vocês. Vocês também não estão a fim de melhorar nada, de ajudar nada, vocês querem só brigar e jogar pra galera, se virem. Eu não vou mais afastar ninguém. Agora é problema de vocês. E de preferência, se vocês quiserem assumir o campeonato, assumam, mas vocês também não vão querer assumir para poder ficar xingando a CBF. Então, também acho que a CBF também vai ser uma estratégia dela. Vou lavar as mãos. Ano que vem deve trocar a comissão de arbitragem, aí já vira mais responsabilidade do atual presidente. Mas eu acredito que também, por todo o escândalo que está sendo feito, a CBF não vai mais afastar e punir ninguém. Eles vão deixar, vocês vão reclamar de qualquer jeito? Eu não vou mais afastar ninguém, vocês se matem. Ué, mas aí vai ficar muito cômodo para um bando de árbitro vagabundo ficar errando sem ser punido, Bruno. Porque não é nem o fator, a CBF, tô cansando de receber crítica, mas, prejudica o trabalho de todo um time. Treinador é demitido, o jogador não pode sair de casa, como aconteceu com o Plata recentemente, e começou a sofrer ataques nas redes sociais. Mas aí, porque eu acho que se trata muito o árbitro como vítima, e eles não são vítimas. Eles são os errados, eles são os vilões. Eles não são, mas eu acho que os clubes são vilões também. Não tem só um vilão aí, não. Os clubes são vilões, eu acho que os clubes são vilões até maiores que os árbitros. Acho que a arbitragem Pela reclamação, você diz. Sim, a arbitragem é ruim por incompetência dos árbitros, sim, e porque o ambiente é feito para a arbitragem ser ruim. E os clubes querem esse ambiente de arbitragem ruim para poder responsabilizar os outros. Eu acho que o ambiente pesado no futebol, que é ruim para árbitro, é ruim para jogador. Como você falou, o Plata não pôde sair de casa porque perdeu um jogo, né? Esse ambiente pesado é muito culpa dos clubes também. É muito culpa dos clubes que querem sempre ter o caos. Eu acho que os clubes querem o caos para poder justificar a derrota. Se não tiver o caos e eu perder, eu vou pôr a culpa em quem? Então os clubes, eles querem o caos. Eu acho que os clubes não querem organizar. Eles querem que seja bagunçado para poder ter sempre alguém para jogar a responsabilidade. Concorda, Vamp? Concordo, porque eu vou te falar, eu daria nota 8 para a arbitragem do Wilton no Maracanã, daria 7 para o professor porque não expulsou, só porque não expulsou o Gustavo Gomes, o resto para mim tudo normal. O que você tem que se perguntar depois na coletiva para os treinadores, que tudo é arbitragem. Ô Abel, por que você tomou 3 contra o LDU? Ô Leonardo Jardim, por que sua equipe não ganhou do Sport, não ganhou do Ceará e não ganhou do Santos, e seu atacante não faz gol, seu principal atacante não faz gol há mais de 6 jogos? Essas coisas tem que ser perguntado, porque tudo lá, os caras já vai quando dá merda, que tá tudo errado, já vai só pra botar na conta da arbitragem. A gente sabe que tem erros, mas nesses 2 jogos aí, no jogo do Palmeiras, tudo bem, ele picotou o jogo, mas ele só errou em não ter expulsado o Gustavo Gomes. O resto, tudo normal. Mas aí também você é um brincalhão, né, meu garoto? Por quê? Aí você é um brincalhão. Você dá nota 7 pro árbitro, achando que ele deveria ter expulsado, o Cruzeiro ia ter um jogador a mais por 1 tempo e meio. Então não dá pra dar 7 pro cara, pô. Ele prejudicou muito um time. É a minha nota. É a minha educação, é o meu colégio, eu dou a nota que eu quiser. É colégio particular, não é? Não, aqui é colégio público, então tem que passar todo mundo para chegar a verba. Mas é verdade, se o cara errou num lance crucial, que o Cruzeiro ficou com um jogador, poderia ficar com um jogador a mais por todo o jogo,
Então eu daria nota 4, até porque teve bola rolando, 42 minutos de bola rolando. Eu daria nota 4 pro Klein. O Wilton eu concordo, eu achei que foi pênalti, tá? Eu achei que foi pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes, então eu já daria 5. Mas concordo que a arbitragem teve critério, né? A arbitragem do Wilton.